Olá, meus amigos, vocês aí que estão se formando em técnico de refrigeração, manutenção em geral. Eu quero apresentar para você hoje esse aparelho aqui, que é um excelente aparelho. Lembrando que todos os multímetros, eles são muito bons, mas esse aparelho aqui é simples de usar, o bip dele é alto. Eu comprei esses dias, o valor desse aparelho é muito bom. E aí eu gostei demais desse aparelho. Mas o segredo de fazer esse vídeo para você é porque esse aparelho aqui marca que ele é capacitor também. Ele faz leitura de capacitor. E o que você pode estar achando aí que não vai funcionar? Por quê? Geralmente todos os multímetros, a maior parte dos multímetros, a ponta vermelha vem desse lado aqui e a preta no comum, tá? Quase todos os multímetros, as ligações dele é assim, ó. E aí quando você faz essa ligação aqui, coloca esses terminais aqui e você vai medir o capacitor, não tem jeito, não vai fazer a medição. Aí você vai ficar entristecido, vai querer reclamar com o vendedor que você comprou um capacímetro, né, multímetro capacímetro, que aqui à esquerda no F, na letra F marca que ele é capacímetro, mas você colocou as pontas e tentou medir um capacitor e não conseguiu. Por quê? Onde está o problema? O problema é que esses multímetros novos agora, eles são diferentes dos multímetros que a gente tinha antigamente, né? Que quase tudo funcionava por aqui, você só girava a chave, ó. Agora essa ponta vermelha, ela tem que sair dali e tem que vir para o MA, miliampere. Observa-se que entre a ponta preta tem um triângulo vermelhinho com um ponto de exclamação no meio, mas em cima está escrito CX, que é de capacitor. E tem dois tracinhos, um tracinho para a esquerda e um para a direita, mostrando que a ponta vermelha realmente tem que ser encaixada à esquerda da ponta preta, para que você possa fazer as medidas dos capacitores. Ou seja, quando você tira essa ponta preta, essa ponta vermelha daqui, encaixa ela no CX, então olha lá, capacitor, ó, vermelho à esquerda, ao tracinho, e o preto à direita, há um tracinho e o CX no meio. Aí você consegue fazer a medida do capacitor. Na minha mão tem um capacitor de 45 microfarads. 10% para mais, 10% para menos. Ou seja, esse capacitor ele pode ter 35 a 45 micros ou 45. Na verdade, esse capacitor ele pode ter 10% de tolerância, né? 45 microfarads para cima, 45 microfarads para baixo. Então não se assuste se você vê uma pequena diferença para mais ou para menos nesse capacitor. Mas agora o que nós podemos fazer aqui? Nós vamos medir esse capacitor. Se ele é um capacitor de 45 micros, você tem que achar uma escala apropriada. Qual seria a escala apropriada aqui que dá para medir um capacitor de 45 micros? Bem, nós temos aqui, ó, 2 micros, 20 micros, não vai ler, né? 45, nós temos 200, então traga um multímetro para escala de 200. E aí ele vai ler até 200 microfarads. E como é que eu faço mesmo? Então nós vamos pegar agora, já está ajustado aqui, nós vamos pegar as pontas. Se o capacitor é novo, pessoal, mesmo assim compensa você descarregar o capacitor, encostando em algo que seja de ferro, senão queima o seu multímetro. Aí você descarrega ele ali, ó, encostando ali, ó, unindo uma chave de fenda aqui por dentro, unindo os dois contatos aqui, mas faça isso, senão você queima o seu aparelho. Então vamos ver se dá 45 microfarads nesse aparelho. Bem, vamos dar uma olhadinha lá, analisa aí. Vou encostar uma ponta aqui, outra ponta ali. Olha lá, 45 para mais. Também poderia dar 35 e um pouquinho, tá? Na verdade aqui ele daria, tá dando 45,8, ele poderia dar 40 e um pouquinho. Se ele der 35, ele já está fraco, beleza? Então o capacitor de 45, quando ele está com 35, é hora de você trocar ele. Mas de 45, se ele vir até 42, 43, ele está jóia, por causa da tolerância dele, beleza? E o que é que eu fiz? Só estou encostando as pontas aqui, ó. Ah, mas será que tem que ser a vermelha em qualquer lugar? Não, você pode inverter. A preta, aqui não tem polaridade não.
e vai dar 45 do mesmo jeito. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Não esqueça de colocar o seu multímetro numa escala apropriada que consiga ler, tá? O capacitor que você está testando, que no caso aqui uma escala de 200 vai ler capacitores até 200 micro. Ah, mas quando for capacitor de micro-ondas? Capacitor de micro-ondas você coloca aqui na escala de 2 microfarads. Eu não tenho capacitor de 2 micro-ondas agora, mas para ler capacitor de micro-ondas seria aqui 2 microfarads. Por quê? Capacitor de micro-ondas é 0,85, 0,97 assim por diante. Ele não chegou nem 1 microfarads. E se passar de 1 micro, um dia você pegar um capacitor com 1,2, alguma coisa, aí ainda vai fazer a leitura em 2 microfarads, tá bom? Então esse é um vídeo para você a respeito desse multímetro, excelente multímetro, e já aproveitando como testar capacitor. Um capacitor na máquina de lavar roupa, quando ele está com 35 micro, a máquina praticamente não consegue funcionar mais. Um capacitor de 12 microfarads, que é capacitor de portão automático, quando ele está descarregando, ele perdendo a potência, ele está com 7 microfarads, o portão começa a subir para pela metade. Então, você tem que lembrar 10% a mais ou a menos, ou abaixo da tolerância do capacitor. O capacitor de 45 pode passar e pode faltar um pouquinho, mas não pode ser tanto também. Se ele estiver quase na metade da sua capacitância, não vai funcionar, já é hora de você trocar, tá bom? Então é sobre o multímetro e sobre o capacitor que esse vídeo está falando. Um abraço para você e até breve.